Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Nós vamos ficar aqui no primeiro dia da criação, depois nós vamos seguir por outros versículos. O texto hoje, ele serve de base para a gente entender um pouquinho do que é a dimensão do amor de Deus pela humanidade. Às vezes, a gente não consegue entender o quanto Deus nos ama. E o amor, ele não é algo quantitativo, né? Não tem como a gente medir o amor. Por exemplo, eu amo a minha esposa, mas o quanto eu amo ela, né? Não tem assim, o amor não é quantitativo. Agora, o amor de Deus, a gente sabe que ele é incondicional. O amor de Deus é incondicional e a gente sabe que não existe maior amor do que o amor de Deus. A Bíblia fala de alguns tipos de amor, o ágape, que todos nós sabemos que é o amor de Deus, o eros, o filos, mas hoje nós vamos falar do amor ágape, que é esse amor de Deus, né? Como Deus, ele amou as nossas vidas e como ele fez para que este amor fosse compreendido por nós. E quando nós vemos a criação dos céus e da terra, aqui a gente já pode perceber o grande amor de Deus pela humanidade. Porque a Bíblia diz que a criação é tão perfeita que se o sol estivesse mais perto da terra, nós estaríamos queimados. E se o sol estivesse mais longe da terra, nós estaríamos totalmente congelados. Então Deus colocou o sol no seu devido lugar para que a gente pudesse ter vida neste planeta e pudesse, então, desfrutar de tudo que a criação de Deus nos proporciona. Deus colocou a lua, as estrelas, o firmamento. Deus fez a separação das águas, ajuntem-se todas as águas num só lugar, apareça, então, a porção de terra seca. Deus criou as árvores, Deus criou os animais, Deus criou os pássaros, os peixes, as flores, as árvores que dão fruto. Ou seja, Deus, ele cria de uma forma extraordinária, e esse relato da criação, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, não é nada mais, nada menos do que Deus preparando uma casa, um habitat, preparando o meio ambiente, para que no último dia da criação, no dia sexto, que no dia sétimo ele descansa, e no sexto dia, então, ele vai criar a obra-prima da sua criação, que é o homem, e ele precisava de um habitat, de um meio ambiente para colocar este homem, para que o homem tivesse, então, a subsistência e as coisas necessárias para que ele tivesse vida. Então, olhando para esse texto, nós vemos vários detalhes assim que nos chamam a atenção desse tão grande amor, né? Imagina um Deus que primeiro cria tudo isso pensando em você. Porque Deus cria tudo isso pensando em nós. Então, ele está criando, pensando, eu vou criar esse lugar maravilhoso, vou criar essa terra maravilhosa, vou colocar aqui a atmosfera, a camada de ozônio. Imagina Deus criando tudo, pensando única e exclusivamente em você, em mim e no ser humano. E eu vejo assim, que Deus é tão detalhista, porque tudo que nós precisamos para viver é de graça. Não é verdade? Se você for ver, a água que a gente bebe é de graça. A luz é de graça. Não, pastor, eu pago a conta da água aqui em casa, né? Eu pago a conta da luz. Não, você não paga a água e você não paga a luz. Você paga para eles levarem a água e levarem a luz até a tua casa. Porque se tu for lá no rio, dobrar o teu joelho e pegar a água lá no rio, ela é de graça. A luz do sol, todos os dias que nos ilumina,
É de graça. As quedas d'água que geram a eletricidade, Deus fez tudo e colocou ali. Então, tudo que nós precisamos para a nossa subsistência, nós temos e não precisamos pagar por nada disso. As frutas que estão nas árvores, que são de domínio público, você pode passar e se alimentar. Se você estiver no mato e caçar um animal, você não precisa pagar. Se lá não for proibido caçar, você pode se alimentar de graça. Então, tudo que Deus criou, ele colocou nessa terra para nossa subsistência. E aí eu começo a ver que Deus havia nele uma preocupação em colocar o homem no melhor lugar da terra. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele cria tudo isso. E, gente, quem já viajou como você sabe o que eu estou dizendo, né? Olha como é lindo o nosso planeta. Nem vamos sair aqui do Brasil. Vamos aqui no Quênia, aqui pertinho de casa. Vamos ver as praias ali de Florianópolis, as cataratas de Iguaçu, o Nordeste brasileiro, o Rio de Janeiro. Então, só aqui no nosso país, estou falando de coisas naturais que Deus criou, é tão maravilhoso o cuidado de Deus, porque para cada flor Deus deu um perfume, não é verdade? Uma cor. Para cada fruta ele colocou um gosto diferente, um sabor. E quando a gente viaja de carro, não sei se vocês já perceberam, você olha do lado direito, a grama tem um tom de verde, e do outro lado, a grama tem outro tom de verde. Sabe? Deus ele fez tudo assim com tanto cuidado, tanto zelo, que só nisso já comprovaria o seu grande amor por nós. Mas, além de tudo isso, Deus disse, eu preciso fazer algo especial. Então, ele vai criar um jardim. Imagina, isso tudo aqui que a gente conhece já estaria perfeito. Mas Deus diz, não, eu ainda vou plantar um jardim, porque eu quero colocar o homem no paraíso. E ele planta um jardim no Éden. O Éden é uma localização, ele planta um jardim no Éden. E a Bíblia diz, então, que ele coloca o homem que ele criou no jardim. Ele cria a mulher, e agora está o homem e a mulher, ambos estão no jardim, e olha o amor e o cuidado de Deus pela nossa vida. Quando ele viu que o homem estava só, a Bíblia diz assim, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Vou fazer para ele uma adjuntora. Então Deus cria para o homem o seu par, a sua ajudadora, a sua auxiliadora, coloca os dois neste paraíso, e aí Deus diz assim, eu vou deixar aqui todas as árvores do jardim, para vocês comerem livremente. Mas só tem uma árvore. Eu não sei quantas árvores existiam naquele lugar que davam frutos. Mas a Bíblia diz que Deus falou assim, apenas uma árvore. Dela vocês não comerão, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerão. E o que eu acho o interessante nisso aqui é que existiam ali muitas árvores. Mas a nossa natureza humana é complicada, porque é muito mais fácil a gente errar, fazer o que não é certo, do que fazer o que é certo, não é verdade? Paulo ainda diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, olha a nossa natureza. Tantas oportunidades que eles tinham para não errar, e só uma oportunidade para o erro. E justamente eles vão escolher a única árvore que eles não podiam comer. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu falei, acho que num grupo apenas em Israel sobre isso. Na criação, hoje a gente tem um tempinho maior, na criação, Deus vai usar dois verbos, no hebraico. O verbo bará e o verbo assá. O verbo bará é o verbo criativo de Deus, No princípio, criou. Bereshit bará. É quando Deus cria e Deus cria do nada. O verbo assá é o verbo fazer.
Porque tem coisas na criação que Deus criou e tem coisas que Deus fez. Uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia explica a própria Bíblia. E olha o que diz aqui no texto bíblico, no capítulo 2 e no versículo de número 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, existem duas coisas aqui, o criar e o fazer, são duas coisas diferentes. Deus, para criar alguma coisa, ele cria do nada. Nós, para criarmos alguma coisa, nós precisamos de uma matéria-prima. Deus não. Deus cria do nada. Mas Deus, em outra partida, o verbo assar, que é o verbo fazer, ele também faz algumas coisas na criação. Porque tem coisas que ele cria do nada e tem coisas que ele faz a partir de uma matéria-prima. Então, no primeiro dia da criação, ele diz assim, haja luz e houve luz. Ou seja, não havia nada. Mas pela palavra de Deus, ele transformou nada em luz. E aí eu entendo que basta uma palavra de Deus sobre a nossa vida, que aquilo que não existe passa a existir. Amém? Não tem saúde, se Deus falar haja cura, o organismo, o corpo humano vai ter que obedecer e a cura vai aparecer de onde não tem. Então essas coisas assim é que me chamam a atenção no grande amor de Deus. Porque Deus simplesmente disse haja e aconteceu. E Jó ainda diz assim, né? Bem sei eu que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Então, se Deus pensar alguma coisa, vai ter que acontecer. Porque não pode os seus pensamentos serem impedidos. Por outro lado, Deus fez algumas coisas, né? E quando é que Deus faz algumas coisas? Quando ele cria as árvores, as flores. Ele diz assim, ó, terra, produzam as árvores. Ele não diz haja árvores. Ele diz terra, produza a árvore conforme a sua espécie. E por que Deus usa essa matéria-prima, que é a terra, para a produção das árvores? Porque a gente vai entender que uma árvore plantada na terra tem tudo o que ela precisa para sobreviver. Se você tira a árvore da terra, ela morre. Mas se ela estiver na terra, ela vai ter ali a seiva, vai ter os nutrientes e ela vai ter vida. Tira a árvore da terra, a árvore morre, porque o meio ambiente dela, o habitat natural da árvore é a terra. Nós vamos ver também que Deus não disse haja peixes, mas Deus disse água, produza os peixes conforme a sua espécie. Se você é inteligente, você já entendeu. Porque o meio ambiente, o habitat do peixe é a água. Tira o peixe da água, ele vai morrer. Coloca o peixe na água, o peixe tem o seu oxigênio, tem o seu alimento, e ali ele vive, porque o peixe não vive sem a água. E outra coisa que Deus fez foi o homem. Deus disse assim, ó, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas Deus não foi ali quando mandou produzir as árvores que tocou na terra. Deus também, quando disse para a água produzir os peixes, não tocou na água. Mas quando Deus disse façamos o homem, Deus não deu uma ordem. Não, Deus executou a obra. Ele mesmo veio, ele mesmo fez o homem, ele mesmo soprou no seu nariz o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. E o que eu aprendo com isso, pastor? Eu aprendo que se a árvore não vive sem a terra, o peixe não vive sem a água, eu e você não vivemos sem a presença de Deus. Olha que coisa tremenda na criação. Um homem não vive sem a presença de Deus. Aí você me diz, mas pastor, as pessoas andam por aí, elas podem até estar respirando, mas elas não têm a vida e a vida em abundância que aqueles que estão conectados com Deus têm. E você pode ver uma coisa, aquela pessoa que não tem Deus, ela precisa de uma série de coisas para ser feliz. Nós não. Nós só precisamos de uma coisa, que é Deus. Amém? É como uma criança conectada ao cordão umbilical da sua mãe, dentro do ventre onde ela está sendo gerada. Ela não precisa de mais nada.
Tudo que ela precisa vai passar por aquela conexão. E nós, da mesma forma, nós conectados com Deus, não precisamos de mais nada. Deus é suficiente para nos sustentar, Deus é suficiente para nos alegrar, Deus é suficiente para preencher o nosso vazio, Deus é suficiente para nos trazer vitória. Deus é suficiente, porque o homem não vive sem Deus. Ele pode até andar por aí, mas não vive. É por isso que muitas vezes a gente não entende. As pessoas dizem assim, mas pastor, aquela pessoa lá tirou a vida, aquela pessoa lá, né? Sabe por quê? Porque a sua esperança morreu. E eles não estão conectados com ninguém. E quando acaba, quando essa esperança morre, né? E o mundo ainda diz assim, a esperança é a última que morre. Só que a nossa esperança também morreu. A diferença é que a nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo por toda a eternidade. Então, a nossa esperança está em Cristo. Então, Jesus ele vai falar no Evangelho de João, no capítulo 15, para concluir o que eu estou dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Significando que o homem, para ter vida e vida em abundância, como diz em João 10, tem que estar conectado em Deus. Olha o que Jesus diz. Se a vara não estiver ligada à videira, ela não tem vida. Vós sois as varas. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. A vara que está em mim, ela é limpa para que dê mais fruto. Mas a vara que não está em mim, ela é cortada e lançada fora. Vocês estão entendendo essa conexão? Se nós não estivermos na presença de Deus, nós não vivemos. E que morte é esta, pastor? É a morte espiritual. É a morte eterna. E muitas pessoas me perguntam assim, pastor, quando que nós vamos entrar na vida eterna? Nós não vamos entrar. Nós já entramos na vida eterna. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós já ressuscitamos com Cristo. O nosso corpo morre, mas nós não morremos mais. Amém? E nós vamos estar na eternidade com Jesus Cristo. Então, quando nós vemos, né, esse grande amor de Deus, e a gente vê que Deus fez tudo isso para que o homem estivesse conectado com Ele, a gente vai ver que chega um momento que o homem tropeça, ele desobedece e ele perde essa conexão. É no momento, então, que através do engodo da serpente com a mulher, ela acaba comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela dá ao seu esposo, ele come, e agora o plano de Deus, aos olhos humanos, está abortado. O plano de Deus agora, de ter criado o homem, a humanidade, conforme a sua imagem e semelhança, está destruído. E como que eu sei, pela Bíblia, que naquele momento parecia que este plano estava destruído? Porque logo que eles comem desta árvore, a Bíblia diz que os olhos deles vão se abrir e eles vão perceber que estão nus e vão pegar folhas de figueira para tapar a sua nudez. Mas quando Deus entra no jardim, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, que na viração do dia, eles ouviram o som dos passos, a voz dos passos de Deus no jardim. E Deus vai perguntar assim, Adão, aonde tu estás? Gente, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Você acha que tem como alguém se esconder de Deus? Ou você acha que o salmista escreveu o Salmo 139 em vão? Para onde me irei da tua face? Ou para onde fugirei do teu espírito? Não tem onde se esconder de Deus. Mas o que Deus estava dizendo, ele não estava procurando Adão fisicamente. Ele estava dizendo assim, ó, a conexão está cortada. Onde tu estás? Porque a conexão do homem com Deus estava cortada, porque a Bíblia diz que o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Deus estava dizendo o que aconteceu, que a conexão não é a mesma. As outras vezes eu vi aqui e a conexão estava
né? Perfeita, mas agora a conexão não é a mesma, foi cortada. E Adão diz assim: estou escondido, porque estou nu, tive vergonha, por isso eu me escondi. E aí Deus pergunta: mas quem te disse que tu estavas nu? Deus sabia que o homem tinha caído. Deus sabia que o homem havia comido, mas olha a pergunta, parece até uma retórica. Quem te disse? Comeste tudo, fruto? E aí o homem diz: foi a mulher que tu me deu. Deus fala com a mulher, e a mulher disse: a serpente me enganou. E eu penso aqui, e aqui eu quero começar a entrar assim num patamar diferente. Para o homem, aquele momento ali, era o momento de maior tristeza. Imagina ele olhando para tudo que Deus havia feito. Todo o amor que Deus tinha dispensado, todo o cuidado, todo o zelo. E agora ele olha para lá e diz assim: está tudo destruído, perdemos a confiança de Deus, perdemos o direito ao paraíso. Do outro lado, o inimigo comemorando, né? O inimigo comemorando, o homem triste, né? Satanás pensando que havia vencido, o homem lá escondido, com vergonha, pensando que a sua vida havia acabado, que não haveria mais solução para o seu problema. E aí entra, então, eu sei que tem teólogos que não gostam desta expressão, mas eu quero trazer ela hoje aqui para você entender. Chega no jardim o Deus da segunda chance. Porque o nosso Deus é o Deus que sempre está disposto a fazer de novo, a nos ajudar de novo, a nos levantar de novo, a nos receber de novo. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, e o que eu estou falando aqui é de coisas que nós, como seres humanos, às vezes fazemos, que aos nossos olhos parece assim: nunca mais. Não, não, depois disso, Deus nunca mais vai me aceitar. Deus vai me rejeitar. E aí eu começo a entender que quando Deus chega ali no Éden, entra ali, né, o Deus que ama tanto o ser humano, o Deus que tem tanto amor pela nossa vida, que teve a capacidade de dar o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar. Ele abriu mão do que ele tinha de melhor. É por isso que os teólogos não gostam dessa palavra segunda chance, porque essa sempre foi a primeira. Mas eu estou falando aqui de uma forma humana, para você entender o que eu estou dizendo. Deus da segunda chance sempre aparece. E nos meus pensamentos e reflexões com Deus, porque é muito difícil. Ontem haviam na igreja 3 pessoas que nunca foram numa igreja, e eu olhava para elas e pensava assim: como é difícil alguém entender o amor de Deus. Porque para nós é normal, mas para eles é loucura. Porque a gente adora um Deus que a gente não vê. A gente fala de um Jesus que está vivo, mas que ninguém vê ele. O exemplo mais próximo que eu consigo encontrar é que Jesus é como vento, a gente não vê, mas sente. É verdade? E como fazer uma pessoa que nunca entrou numa igreja entender que Deus lhe ama? E meditando nisso, me veio à mente uma analogia, né, uma história de um homem que trabalhava numa ponte daquelas que sobem, ponte levadiça. Aqui em Guaíba tem uma, onde os navios passam por baixo, então a ponte ergue, e o navio passa. Umas abrem,
a nossa, ela subia inteira, assim, né? Centro da ponte. E no dia 31 de dezembro, na virada, ele estava de serviço. Ele era o operador que levantava a ponte. Ele tinha um menino de 5 anos, ele disse, pai, hoje eu queria ir contigo para o trabalho, né? E o pai disse, não, meu filho, vamos, vamos. Mas só toma cuidado, não sai de perto do pai, que lá é muito perigoso. E lá perto da meia-noite, vem vindo um transatlântico para cruzar a ponte, e ele está concentrado na distância do navio, porque tem toda uma preparação, um tempo. E o navio vem se aproximando, ele já recebe o rádio para erguer a ponte. Gente, pensa num transatlântico, num cruzeiro de Réveillon. O que está acontecendo dentro daquele navio? Bebida, droga, prostituição, adultério, cassino, tudo que não presta. Né? E aquele navio se aproximando da ponte, ele recebe a ordem para erguer o vão. Quando ele olha para o lado, cadê o filho? Não estava na sala, havia saído. Ele sai, procura o seu filho. Quando ele ouve a voz do menino, o menino havia caído no vão da ponte. E ele precisa tomar uma decisão. Mato todas aquelas pessoas que estão dentro daquele navio ou sacrifico o meu filho para que elas vivam? Você acha que não passou na cabeça dele? Gente que não presta, gente que ele não conhecia. Você acha que não passou tudo isso? Mas ele tinha que tomar uma decisão. E a decisão daquele homem foi erguer a ponte. Enquanto a ponte subia, seu filho morria. Quando seu filho morria, aqueles devassos do navio viviam. O navio se aproxima, o sangue do menino correndo no pilar da ponte. O homem que está na ponte de comando olha assim, a luz ilumina, ele vê o sangue. Estranha, o navio passa, o pai chorando. Seu filho havia morrido. Aquelas pessoas continuam viagem, sem nem saber o que tinha acontecido. Quando, de repente, no outro dia, sai no jornal a notícia do menino que havia morrido na ponte, contando a história. Uma das pessoas que estava no navio leu a reportagem e era aquele homem que estava na ponte de comando. Ele leu aquilo e pensou assim, fez isso por mim, sem eu nem merecer. Nem me conhecia. Procurou o endereço do homem, foi até a casa daquele homem, bateu na porta, mostrou o jornal e disse para ele, eu estava no navio. Você salvou a minha vida. O homem, estarrecido, olhando para ele, ele disse, e eu quero te pedir uma coisa, já que tu deu o teu filho para que eu viva, agora eu quero ser o teu filho. Eu quero estar no lugar do teu filho. Eu quero ser teu filho. E é isso que Deus espera da gente. Nós estávamos no navio. O filho dele morria e nós nem nos conhecia ainda. Não tínhamos valor nenhum. E a única coisa que Deus espera em troca desse grande amor é que eu e você, através desta live ou no canal do YouTube, também possamos falar como aquele homem, já que tu deste o teu filho para morrer no meu lugar, a partir de hoje, eu quero ser teu filho. É algo assim tão poderoso, é tão forte o amor de Deus,
Que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E foi isso que ele fez. Ele matou o seu filho por alguém, como diz Paulo, nós éramos seus inimigos. Alguém até poderia dar a vida por um amigo, mas não pelos inimigos. E aí eu comecei a entender que um amor igual a esse é inexplicável. Mas voltando aqui para a gente encerrar, deixa eu secar as lágrimas aqui. Quando Deus entra no Éden e ele vem demonstrando esse amor, Gênesis 3,15, ele vai dizer assim, e porém inimizade, deixa eu ler aqui para você, para ficar bem gravado aqui, né? Difícil hoje segurar as lágrimas, né? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está falando aqui é que esta é a segunda chance. A segunda chance é a pessoa de Jesus Cristo. É esta semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e devolveria para todos nós o direito ao paraíso, o direito à vida eterna. É este aqui, Jesus, que colocaria em ordem aquilo que Adão abriu mão no Jardim do Éden. E eu quero encerrar antes de orar, porque aqui Deus está dando uma outra oportunidade para Adão. Assim como Deus também nos dá outra oportunidade, porque Ele é um Pai amoroso. E eu me lembro também de uma outra história, talvez alguém conheça, eu vou encerrar com essa. Um homem muito rico, numa cidade muito pequena, todo mundo lhe conhecia, pai de um único filho, já viúvo, tentava ensinar o menino, e o menino nunca obedecia. Dava de ombro, dizia, não, eu é que sei, o senhor não sabe nada. E ele dizendo, meu filho, obedece o pai, faz o que o pai está mandando. Não, pai, vou viver minha vida, não preciso dos teus ensinamentos. Meu pai dizia, ouve o que o pai está te falando, não vai precisar disso para o futuro. Não, que nada, eu é que sei. E aí passou o tempo, o pai adoeceu, ficou acamado, foi para o hospital, e antes de partir ele chamou o único filho e disse, o pai, ele vai te dar um conselho e vai te fazer um pedido. Um conselho e um pedido. Depois que o pai partir, tu vai ficar proprietário de tudo que o pai possuía. Vai ficar com as terras, com o dinheiro, com tudo. Mas devido ao teu comportamento, por nunca ter ouvido os conselhos do teu pai, os ensinamentos do teu pai, tu vai jogar tudo fora. Tu vai perder o dinheiro, tu vai perder as terras, tu vai continuar nessas festas, drogas, bebidas. E quando acabar o dinheiro e tu não tiver mais nada, tu vai perder os amigos. Porque os amigos do mundo só estão com a gente quando nós temos alguma coisa para oferecer. E o meu conselho, meu último conselho, é que você nunca se esqueça do que o pai está falando para ti. E ele tá, e o pedido, querendo ir embora logo, né? O pai disse, o pedido é esse. Como o pai é muito conhecido aqui, quando vier a depressão e a tristeza, e tu estiver sozinho, a vontade de tu tirar a tua própria vida, para tu não envergonhar o nome da família, eu quero que tu vá lá no meio do mato
eu deixei uma casinha lá com uma forca. Faz isso lá, porque aí ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai te achar lá, é um lugar que ninguém vai. E o menino, né, riu. Não, tá bom, já que é o teu último pedido, eu vou fazer. O pai morreu, o menino herda tudo, e sabe o que que acontece? Perde o dinheiro, gasta tudo, fica pobre, perde a namorada, os amigos vão embora, liga para um, pede ajuda para outro, ninguém ajuda, vem a tristeza, as drogas, a depressão, e quando não tinha mais nada, a vontade de suicidar-se, tirar sua própria vida. Naquele momento, ele lembrou do pai dele e disse assim: ah, já que não tem mais nada mesmo, pelo menos agora, na hora da minha morte, eu vou honrar meu pai. Lembrou da casinha, se dirigiu para lá, chegou lá, realmente estava tudo como o pai havia falado, abriu a porta, tudo empoeirado, cheio de teia de aranha, uma corda, um banquinho, ele já com lágrimas nos olhos, subiu no banco, se vou honrar meu pai, colocou a cordinha no pescoço, e antes de chutar o banco, ele pensou assim e falou em voz alta: se eu tivesse mais uma chance, só mais uma, eu sairia daqui e faria tudo diferente. Ele chuta o banco, a cordinha estica, o mastro que segura a corda quebra, abre um alçapão, cai sobre ele dinheiro, joias, escrituras, no meio uma cartinha amarelada, com marca de lágrimas, escrito assim: meu filho, essa é a tua outra chance. Mas sai daqui e faça tudo diferente do que você fez até agora. É isso. É isso que Deus disse para Adão. Essa é a tua outra chance. Mas quando tu sair daqui agora, não faça como você fez, mas faça diferente. E é nisso que consiste esse amor de Deus. E é isso que Deus está falando para mim e para você nessa live. Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa chance. Deus está te dizendo assim: eu estou te dando mais uma oportunidade de você sair dessa live, assistir este vídeo, e quando sair daqui, fazer diferente. Um esposo diferente, um filho diferente, uma mãe diferente, um pai diferente, um cristão diferente. Aproveite esta oportunidade. Muitos queriam ela, mas o tempo deles acabou, mas o nosso não. Deus está dizendo: eu te amo tanto, que todos os dias eu te dou uma nova oportunidade, mas vai e faz diferente. E às vezes é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão simples. É isso que Deus espera. Quando Deus sacrificou o seu filho, Deus sacrificou o seu filho para que eu e você nos tornássemos um povo exclusivo do Senhor, uma nação santa, zelosa, de boas obras. Mas todos os dias, ou muitas vezes, ou muitos dias, nós erramos. Mas aí Deus vem e diz: ó, vai, que eu vou te dar mais uma chance. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós pregamos. É o Deus comparado ao pai do filho pródigo, que quando o filho voltou, lhe abraçou e disse: eu vou te dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando.
Eu não sei se você precisa de uma chance com alguém, ou com Deus, ou para você mesmo, mais uma chance. Porque às vezes a gente promete tanto, né? Eu vou mudar, né? A gente atende tantas pessoas ali na igreja, mas ele já me prometeu tantas vezes, pastor, que ia mudar. Ele já falou tantas vezes. E eu digo, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando. Às vezes a pessoa chega ali e diz assim, mas eu já tentei parar de usar tantas vezes, de beber tantas vezes. Eu digo, Deus está te dando mais uma chance. Aproveita essa oportunidade. A misericórdia de Deus te visita a cada manhã. Então vamos aproveitar essa chance que Deus está nos dando e vamos aproveitar esse grande amor com o qual Deus nos ama.